Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar com o sistema MEA como gerar a ficha R36 da contribuição social sobre o lucro líquido retido na fonte para importar na ApertComp. Então, antes do usuário acessar o módulo Editor Plus e clicar em Gerar arquivos e selecionar a ficha R36 referente às retenções da contribuição social sobre o lucro líquido, a recomendação é que o usuário acesse o Ajuda da ApertComp e faça um amplo estudo sobre o layout. É fundamental que o usuário faça essa conferência, essa averiguação, essa análise do registro da ficha R36 e verifique aqui todos os campos, as orientações, enfim, faça um amplo estudo. Depois disso, a recomendação é que o usuário também verifique as instruções de preenchimento. É importante que o usuário faça essa conferência para averiguar quando fazer um pedido de restituição, quando fazer o pedido de compensação, quer dizer, é uma ou outra, fazer todo um estudo sobre todas as particularidades, fazer todo um estudo sobre a legislação, e aí sim, depois de todo o entendimento sobre as particularidades da própria ApertComp disponíveis no Ajuda e também da legislação, o próximo passo é acessar o sistema MEA. No módulo de consultas, o usuário deve executar a consulta 863 referente à ficha R36. A ideia dessa consulta é justamente que o usuário execute ela para analisar os dados antes de gerar o arquivo da ficha R36 no módulo Editor Plus. Então é importante que o usuário verifique quais são os arquivos, nesse caso ECF, e o registro. Nesse caso, o registro é o Y570. Então é fundamental que o usuário acesse em declarações federais ECF e execute a consulta do Y570. Aí faça uma análise dos dados para verificar se tem lançamentos de retenção na fonte de contribuição social sobre o lucro líquido. No meu caso concreto aqui não tem, mas no caso do usuário, se tiver, vai aparecer. Então é importante que o usuário faça essa conferência. Depois de tudo conferido, aí sim o próximo passo é executar a consulta 863, justamente para analisar esses dados. E a recomendação é que no ato da geração, da execução da consulta, é muito importante que o usuário fique atento aos períodos, e informe, inclusive, o mesmo período que vai ser informado na geração do arquivo TXT da ficha R36 a ser importada na ApertComp, porque justamente dessa forma fica mais fácil para o usuário ter a visualização dos dados que serão incluídos no arquivo TXT. Então, no meu caso aqui, eu vou informar o CNPJ da sucedida em branco, porque eu não preciso, eu vou só colocar o CNPJ da declarante, e o período aqui eu vou informar o ano de 2021. Agora cabe ao usuário, evidentemente, informar o período de acordo com a sua necessidade, o seu entendimento. E lembrando, é importante na consulta o usuário colocar aqui os parâmetros e o período igual ao que vai ser informado depois no ato da geração, justamente porque a ideia da consulta é que o usuário, depois de preenchido aqui os parâmetros, faça uma análise para verificar os dados que serão incluídos no arquivo TXT. No meu caso, como não existem dados de retenção na fonte da contribuição social, não apareceu nada, então eu nem poderia gerar a ficha R36. Mas é importante dizer que aqui eu só estou fazendo uma apresentação conceitual. Bem, então, depois de tudo conferido, se no caso do usuário vai ter dados, depois de tudo conferido e tudo ok, o próximo passo aí sim é acessar o módulo Editor Plus, selecionar o arquivo da ECF, no meu caso aqui vai ser de 21. Agora é evidente que se o usuário já vai gerar vai gerar várias ApertComps e daí vai gerar vários arquivos referente à ficha R36, já pode aproveitar e selecionar todos os arquivos da ECF. No meu caso aqui vai ser só o de 21. E aí depois o usuário deve clicar em gerar e aí sim, na ficha R36, gerar o arquivo TXT de cada período conforme as ECFs que foram selecionadas. Então é fundamental antes, evidentemente, de executar,
de executar para o EMA criar o arquivo TXT é o usuário fazer um amplo estudo sobre todas as orientações, observações que estão aqui. E aí depois só clicar em gerar e informar os parâmetros, né? Eu vou colocar o CNPJ da declarante, sucedido eu vou deixar em branco, e o período eu vou colocar aqui 01/01/2021 até 31/12 de 2021, que é o mesmo que eu informei na consulta. Então é importante reforçar. É fundamental que o usuário execute a consulta, né, lá no modo de consultas, conforme eu mencionei anteriormente, né, que é a consulta 863, referente à ficha R36, né, justamente para analisar os dados, né, referente ao mesmo período que vai gerar o arquivo TXT. É importante justamente para ter aí a segurança dos dados que serão incluídos no arquivo TXT conforme os parâmetros que estão aqui. É importante que o usuário faça essa conferência. Bem, depois de tudo preenchido e tudo conferido, preencher os parâmetros, é só executar, que o EMA vai fazer o quê? Ele vai abrir uma tela agora para o usuário salvar o arquivo TXT da ficha R36, né, dentro da pasta da apertcomp. Então, a recomendação é que o usuário salve dentro da pasta da apertcomp o arquivo TXT. Depois de salvo, a gente recomenda também que o usuário acesse esse arquivo que foi gerado, né, e confira ele, ver como é que está esse arquivo TXT da ficha R36. Né? Executa e analisa. No meu caso aqui não vai ter dados, né, justamente porque não tem, mas se tivesse, o sistema é evidente que ia gerar o arquivo TXT com os dados aqui, né? E aí o usuário, é interessante que o usuário faça, evidentemente, que o usuário analise, né? Então, para justamente verificar os dados que vão ser depois importados, né, desse arquivo TXT, importados na apertcomp. Porque se tivesse dados, o EMA iria gerar o arquivo TXT preenchido aqui com os dados tudo certinho. No meu caso, gerou em branco justamente porque eu não tenho, né? Então, só estou fazendo uma apresentação conceitual, né? Bem, depois de conferir e tudo ok, o próximo passo é o usuário acessar a apertcomp, né? E dentro da apertcomp, seja de restituição ou de compensação, na ficha R36, importar o arquivo TXT. Então, lembrando, né, que é importante, por isso, fazer todas as conferências que eu mencionei anteriormente, que o usuário deve, né, gerar, né, de acordo com as orientações e a base legal, uma apertcomp de restituição ou de compensação, né, para justamente depois, no EMA, gerar a ficha R36 das retenções na fonte da contribuição social sobre o lucro líquido e importar esse arquivo TXT gerado pelo EMA aqui na apertcomp. Bem, além disso, é importante destacar que nós temos aqui no nosso site, base de conhecimento, um guia, né, com as orientações gerais referente à geração de fichas na apertcomp. Então tem um guia aqui com todo o passo a passo, que é importante o usuário fazer todo um estudo sobre os dados, conforme mencionei anteriormente, para depois vir no módulo Editor Plus e gerar os arquivos, né, da ficha R36, que poderá ser de um período ou de vários períodos, né, aí vai depender do escopo dos trabalhos do usuário, e importar, salvar primeiramente no C da máquina, na pasta da apertcomp, no C da máquina, e depois é só acessar a apertcomp, né, e dentro da apertcomp criada, na ficha R36, importar o arquivo TXT. Né? Bem, então esse é todo o procedimento para gerar, né, para conferir os dados primeiro e depois para gerar a ficha R36, gerar o arquivo TXT, né, da ficha R36 para importar depois na apertcomp. E é evidente que no andamento dos trabalhos, se o usuário tiver alguma dúvida, é só clicar em suporte que a nossa equipe técnica vai estar à disposição para auxiliar. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo.